Prezados alunos, prezadas alunas, é um prazer receber você hoje nesta modalidade virtual para mais um encontro do projeto Habilidades do curso de Direito do Unisal de Lorena. O objetivo desse projeto, como vocês já sabem, é efetivamente apresentar temas práticos da atuação dos profissionais da área jurídica. Nós escolhemos, em especial, um tema que entrará no debate constante dos próximos meses, que é um projeto de lei do senador Anastasia, que pretende alterar alguns institutos do Código Civil nas relações de direito privado em virtude do estado de calamidade pública que vivemos. Nós vamos, na medida em que conversarmos, usar aqui a tela da nossa projeção para que possamos ler eventuais artigos de lei para vocês, mas não é necessário que se preocupem em enxergar o que está na tela, está certo? Usaremos uma abordagem dinâmica com a presença do nosso convidado de hoje, que é o Dr. Luca Ferri, advogado, pós-graduado em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito e pós-graduando pela Escola da Magistratura do Estado de São Paulo em Direito Notarial e Imobiliário, tá certo? Agradeço aí a presença e já esclareço aos senhores, estamos aqui numa distância adequada para o período em que vivemos, tudo está sendo perfeitamente limpo, na base do álcool gel, está certo? E nem eu, nem o Dr. Luca apresentamos qualquer sintoma que possa nos preocupar. Não estamos em grupo de risco, exceto rinite. Exceto outros problemas aí de saúde que não tem nada a ver com o coronavírus. Bem, eu agradeço imensamente a presença do Dr. Luca e faço aí, às vezes, de agradecer também o aceite do seu convite em nome do Unisal e do nosso coordenador e da direção-geral da instituição. Obviamente que estamos aqui com o objetivo de discutir, então, um projeto de lei. Se você quiser tomar nota, é o projeto de lei 1179 de 2020, do senador Anastasia. Ele é senador, então você, no próprio site do Senado Federal, encontrará a totalidade do projeto de lei que ainda não foi votado e que já inicia uma série de discussões na área jurídica, que é exatamente o que nós faremos aqui, certo? Você poderá encontrar, como eu estou visualizando ali na tela, oficialmente, no Senado Federal, o projeto que ele entregou, no texto exato que ele entregou, certo? Então, nós devemos, a partir disso, fazer a nossa discussão em temas relevantes para tudo isso, beleza? No site, inclusive, você pode considerar as emendas apresentadas, ou seja, todo o trâmite legislativo deste projeto de lei, que pretende, então, alterar pontos da legislação de direito privado, sobretudo com impacto fortíssimo no Código Civil brasileiro, está certo? Seja bem-vindo, então, Dr. Luca, e eu vou dar início a essa nossa conversa falando sobre o marco inicial para os efeitos desta legislação. Ou seja, o projeto de lei pretende colocar, com base num critério objetivo, a data em que deverá ter início a aplicação desse conteúdo legislativo, se acaso ele for aprovado. Não é isso, doutor? Exatamente. E, antes de mais nada, cumprimento todos os alunos que nos acompanham, registro minha satisfação, enorme satisfação de poder participar desse projeto, notadamente por ter aceito o convite do Dr. Chacon, profissional ímpar, por quem nutro profunda admiração, respeito e hoje em dia me considero um privilegiado, que já há 12 anos, além de aluno dele que fui, posso ombro a ombro advogar junto com ele e desenvolver nesse sentido estudos e aprender cada dia mais com esse eterno professor que a vida me deu.
Então, eu não poderia começar essa discussão sem agradecê-lo e sem agradecer a cada um de vocês que nos acompanham. O projeto, de fato, ele vem cirurgicamente realizar formas ou métodos de interpretação ou modalidades emergenciais de utilização do Código Civil para nos socorrer num momento tão inédito. Ele se pretende, não por outra razão, aliás, um parênteses, o nome do projeto, o nome que se dá para a iniciativa é Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado. Por ser emergencial e por ser transitório, é que ele se revela de notória importância para todos nós aplicadores do direito. A gente precisa entender que ele faz um recorte no momento histórico e, de forma rápida, ágil, o direito ou a legislação pretende acompanhar esse momento histórico e atender aos anseios sociais de forma adequada. É um projeto, na nossa visão, bastante relevante, oportuno e que traz pontos sensíveis a todos nós, que passam desde a interpretação até a aplicação concreta do direito civil. Bacana. E o projeto de lei considera, então, como marco inicial dos efeitos jurídicos indicados na legislação o dia 20/03/2020. O que significa na prática? Tudo o que aconteceu antes desta data não poderá ser discutido com base nessa legislação. Eu só poderei discutir aquilo que sofreu efeitos do momento de calamidade pública que vivemos se os fatos estiverem inseridos num contexto temporal a partir do dia 20/03. Outro aspecto importante que discutimos ao longo da semana é o fato da suspensão de prazos prescricionais. Prescrição, os alunos que já estudaram conhecem, significa perder o direito de entrar na justiça, pelo fato de não ingressar com o processo na justiça dentro de um prazo fixado na lei. O nosso Código Civil dedica um capítulo específico com os prazos prescricionais, que variam, em tese, de 1 até 10 anos. E o que está dito no projeto de lei é que estão suspensos os prazos prescricionais. E essa suspensão vai até o dia 30/10/2020. E percebam, senhores, que suspensão é diferente de interrupção, não é verdade? E o objetivo aqui é realmente salvaguardar o direito de todos. O Poder Judiciário está trabalhando com um menor volume de servidores, muitos em home office, está trabalhando no chamado regime de plantão e de urgência. Ele precisa socorrer problemas muito mais relevantes nesse período, relacionados à saúde pública e outras questões. Então, por isso, nós vamos congelar o direito de entrar na justiça e ele volta a correr no dia 30/10. Está certo, doutor? É isso? É isso, e vejam, senhores, a importância de notar que o tempo é fundamental para as relações jurídicas. Nesse ponto, o projeto de lei pretende um recorte temporal para salvaguardar, justamente como o Dr. Chacon dizia, o momento em que a pandemia começa e, a partir disso, os efeitos jurídicos da pandemia espraem, nascem, surgem. E o regime, inclusive, emergencial transitório de direito privado, precisa ser aplicado a partir desse momento, desse marco temporal. O tempo também causa impacto direto nas relações jurídicas em virtude da prescrição. Afinal de contas, é a prescrição que garante segurança jurídica dos atos. É a convalidação do tempo do ato jurídico perfeito ou a ausência de qualquer manifestação do interessado que faz com que haja acomodação dos momentos jurídicos dentro do nosso ordenamento. Por isso, o projeto de lei inicia, e não poderia ser diferente na nossa cabeça, com esse recorte temporal muito importante. Legal. O terceiro tema que nós escolhemos a partir do projeto diz respeito a reuniões
de entidades, como por exemplo de associações, associações de bairro, associações de classe, clubes, né, recreativos e assim por diante. O senhor pode nos dizer, doutor, por favor, o que foi alterado nesse contexto? Posso. A associação é uma pessoa jurídica específica que se funda, que se inicia a atividade por meio da reunião dos interesses de pessoas com aquela finalidade específica. Eles formam um estatuto, cria-se ali as regras, os direitos e deveres dos associados e da própria entidade em si, e a partir daquele estatuto, que é a certidão de nascimento da associação, as regras de convívio e as regras administrativas da associação são ditadas. Acontece que, via de regra, a associação precisa, no mínimo, de reuniões presenciais para proceder com eleições, por exemplo, prestação de contas, etc. Historicamente, essas reuniões são as chamadas de Assembleias Gerais, o Código Civil a nomeia como Assembleia Geral, e historicamente isso acontece de forma presencial. Nunca houve, antes na nossa história recente, a necessidade de assembleias serem feitas de forma telepresencial. Portanto, os estatutos, até então, não previam essa modalidade de reunião. Não se previa que os associados pudessem deliberar, votar, decidir os destinos de uma associação, senão de forma presencial. E como fariam no momento de pandemia? E como fariam as associações, entidades, no momento de isolamento social como o atual? Pois bem, pensando nisso, o projeto de lei traz a possibilidade de que os associados, os diretores de uma associação, possam, independentemente daquilo que o estatuto dispõe, convocar reuniões, reunirem-se e decidir os futuros da Assembleia de forma telepresencial, online, virtual, sem, portanto, a necessidade de uma reunião presencial para isso. Bacana. Vejam a importância deste preceito na medida em que permitirá a continuidade jurídica da vida dessas entidades, que precisam também receber valores, pagar contas, dar continuidade nos atos da vida civil, né, de um modo geral. O quarto tema que nós apresentamos a partir do projeto de lei é o fato de que regular-se-á a aplicação do Instituto do Fortuito e da Força Maior. De maneira bastante clara, o que o projeto de lei faz é dizer o seguinte: a alegação de caso fortuito ou força maior baseada no fato da pandemia não deve ser justificativa para eventos anteriores ao dia 20/3. Então, espera-se que nenhum oportunista valha-se da situação atual para justificar, por exemplo, não ter cumprido um contrato no dia 18 de fevereiro de 2020. Não, esse argumento será restrito a este momento onde se declarou a calamidade pública, né, pelo governo federal brasileiro. O caso fortuito ou de força maior está regulado no artigo 393 do Código Civil e, né, se refere àqueles eventos de ordem imprevisível ou inevitável que afastam a responsabilidade por perdas e danos daqueles que se tornarem inadimplentes. Moral da história, eu posso até dizer, sou inadimplente em virtude da pandemia do coronavírus. Mas agora nós vamos dizer, ok, mas a sua inadimplência está inserida neste aspecto temporal? Se sim, vamos considerar. Se não, ela não poderá ser usada livremente. Está certo? O outro ponto fala sobre o tema da onerosidade excessiva. O projeto de lei tenta também mitigar o uso deste tema vinculado à extinção dos contratos. O Código Civil, via de regra, pessoal, diz o seguinte: com base na teoria da imprevisão, eu posso resolver contratos
extinguir contratos sempre que um fator imprevisível externo ao contrato trouxer uma onerosidade excessiva para um dos contratantes, empobrecendo demasiadamente este e enriquecendo demasiadamente o outro contratante. Este fator imprevisível não é culpa das partes e não poderia ser previsto pelas partes. E se acaso ele cria esse distanciamento patrimonial, essa excessiva onerosidade para um só dos contratantes, permite-se a resolução, o rompimento do vínculo contratual. Bom, eu posso usar a pandemia para discutir esse assunto? Sim, com o recorte temporal que o Dr. Lucas já nos explicou no dia 20/3. Ou seja, eu posso dizer a pandemia é um fator imprevisível. Se ela então trouxer onerosidade excessiva numa relação contratual, eu poderei usar ela como argumento até mesmo para resolver o vínculo contratual. Beleza? Só que a lei está nos dizendo o seguinte: cuidado, os aspectos cambiais, a variação do dólar, por exemplo, os aspectos cambiais deverão ser aplicados com restrição, de modo também que nós não abusemos do uso desse instituto. A legislação, me deem licença, no artigo, salvo engano, 7, ela diz aqui o seguinte: não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins da resolução por onerosidade excessiva, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou substituição do padrão monetário. O que ele está querendo dizer? Os impactos econômicos, desvalorização da moeda, valorização cambial, esses impactos econômicos não poderão ser arguidos como imprevisíveis durante a pandemia, porque de fato tornam-se fatores previsíveis neste cenário. Está certo? Feito isso e abordado aí o artigo 7º do projeto de lei, convido os senhores, caso não tenham tomado ainda conhecimento, para o estudo dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, porque esses 3 artigos tratam da resolução por onerosidade excessiva. E esse projeto de lei está dizendo: cuidado, aspectos econômicos, cambiais, inflacionários não poderão ser utilizados para esta finalidade no contexto da pandemia declarada. Está certo? Outro item bastante importante, tanto no artigo 6º e 7º, é o alerta que o projeto de lei nos dá no parágrafo 1º do artigo 7º, dizendo o seguinte: olha só, não se aplica esta abordagem às relações de consumo. Então nós devemos separar os problemas jurídicos sociais nesse momento. Eu tenho os problemas de direito privado, atinentes ao Código Civil, inclusive, que é aquilo que o projeto de lei se preocupa. Mas eu tenho os problemas de direito do consumidor, com regras próprias, e que devo obedecer àquele ordenamento especializado. Está certo? Inclusive, sobre isso, há um outro ponto que eu vou pedir para o Dr. Lucas explicar, que é o direito do arrependimento nas compras feitas online. Existe uma previsão no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, e esse projeto de lei muda esta previsão. O senhor pode nos ajudar, doutor? Senhor que está no céu, não me chame mais de senhor, por favor. Vamos lá. Nessa esteira, esse gancho é muito importante e é preciso chamar a atenção de todos nós para o seguinte aspecto: pretende a lei sempre, historicamente, preservar a boa-fé. Pretende a lei, historicamente, que as relações se deem do ponto de vista social e jurídico de forma fluida, sem
espertinhos, sem aproveitamento de ninguém. E aí quando a lei traz tudo isso que o Dr. Chacon nos explicou, para dizer, olha, nesse momento que a gente já sabe que é pandemia, é fato que a economia se movimentará, é fato que haverá decréscimo de moeda no mercado, as pessoas não podem sair, não podem gastar, portanto, a economia vai estacionar um pouco. Então não use esse argumento econômico para se valer da teoria da onerosidade do contrato, para romper contratos. Eu preciso nesse momento, ao contrário, que você aja de boa fé, mantenha os vínculos contratuais que você tem até a última análise, porque são esses vínculos que fazem aos trancos e barrancos o comércio e a economia de forma geral caminhar. E aí vem... Bacana, doutor, até aproveitando a sua fala, eu não tinha observado o seguinte, me veio agora à cabeça o seguinte, o objetivo, com base no princípio da boa-fé, artigo 422 do Código Civil, é que as partes, ao invés de saírem rompendo contratos, negociem os contratos, porque boa-fé objetiva é cooperação contratual. Então, para cooperar nesse momento, eu devo levar em conta todos esses pressupostos. Me desculpe, sigamos com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Absolutamente pertinente. E nessa mesma esteira dessa boa-fé, desse diálogo, é pressuposto também que o consumidor, ao pretender realizar alguma compra, sobretudo neste momento, o faça com mais segurança do que nunca. É preciso que ele entenda que ao decidir comprar, ele movimentará uma já fragilizada economia para entregar para ele o que ele pretende. Então, em 7 dias, se ele se arrepende daquele pedido que ele fez de modo remoto, isso pode causar uma avalanche de prejuízo ainda maior para o fornecedor. Então, a lei pretende que haja um compromisso, uma atenção redobrada de todos os contratantes, na esfera civil, contratual, e também na esfera consumerista. O consumidor precisa pensar e repensar antes de comprar, porque se comprar, esse projeto diz, não vai poder se arrepender em 7 dias. Você não vai poder se valer do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Legal. Pensando nisso, o artigo 49 também vem a reboque das entregas a domicílio. De tudo o que a gente contrata hoje em dia, 90% das lojas, inclusive de roupas, alimentação, farmácia, 90% está se valendo do delivery. 90% está entregando na sua porta. E é uma forma de contratação por telefone ou WhatsApp remota. Imaginem os senhores, se alguém encomenda algum produto da farmácia, da quitanda, de qualquer lugar, recebe esse produto e tem 7 dias para se arrepender. Geraria um caos. E é isso que o projeto de lei pretende evitar, repito, pretendendo evitar o aproveitamento de espertinhos que infelizmente podem surgir nesses momentos. Apesar de que, sabemos nós somos, graças a Deus, muito solidários nessas horas. Então, que permaneçamos assim. Bacana. Então vejam que o direito de devolver produtos adquiridos em comércios eletrônicos ou por meios eletrônicos de um modo geral, que está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, está suspenso. Então, se você comprar um tênis pelo Netshoes, você não terá direito de devolver esse tênis, nem que ele deixe de servir no seu pé, pelo menos durante o período da pandemia, está certo? Por todas as razões que já foram explicadas. Outro assunto de extrema relevância, eu estou lecionando agora, doutor, direito contratual para as turmas do 3º e do 5º semestre, no curso de Direito Municipal Lorena, e estamos falando, inclusive, para as turmas do 3º semestre, sobre extinção dos contratos nesse período, nesta semana, está certo? E muitos alunos me perguntaram sobre os direitos do locador e do locatário, uma preocupação tremenda. Inclusive, faço aqui novamente o convite para que os alunos acessem o site do nosso escritório, como eu já indiquei lá, que é uma publicação sobre locação de shopping center que explica bem isso. Só que esse projeto de lei,
trouxe justamente essa perspectiva. Aquilo que a gente publicou na sexta-feira da semana passada está sendo atendido agora pelo projeto de lei apresentado pelo senador Anastasia. Como é que é essa história, doutor? Não cabe despejo nesse período? É isso? É isso. Aproveitando aquele recorte inicial, aquele marco inicial dia 20 de março, as ações de despejo propostas a partir de 20 de março não terão, até dia 12 de dezembro deste ano, pretende o projeto, concessão de despejos liminares na Justiça. Ou seja, o projeto de lei pretende que o Poder Judiciário não despeje ninguém a partir de ações promovidas do dia 20 de março para frente. Bacana. Então veja só, pessoal, se eu tenho um contrato de locação, eu não vou poder entrar na Justiça para pedir o despejo do inquilino até dezembro de 2020. É uma garantia, dado que o direito à moradia, se a locação for residencial, e o direito de manter a empresa, que é um princípio do direito empresarial, o da manutenção da empresa, esses direitos são muito relevantes, demonstram função social do contrato sendo aplicado. Pensem comigo, artigo 421 do Código Civil, função social do contrato. Qual é a função social do contrato de locação neste momento? Despejar todo mundo? Tirar o lojista de onde ele exerce o seu comércio? Retirar a moradia do indivíduo? Não. Neste momento de pandemia, a função social do contrato é garantir a moradia para essas pessoas, mesmo que não pague aluguel. Garantir a atividade empresarial do comerciante, mesmo que não pague aluguel. Está certo? É nitidamente a aplicação da função social do contrato num contexto tão importante como esse. E me valho da fala do Dr. Luca para dizer o seguinte: o próprio senador Anastasia retirou do projeto durante essa semana uma parte que permitia o pagamento futuro de aluguéis. Ele retirou isso. Então tudo indica que não entrará em debate neste projeto de lei o direito de pagar futuramente os aluguéis vencidos em 2020. A intenção era, se eu não pagar esse ano, eu pago o ano que vem. Ele retirou isso. Eu pessoalmente acho positivo, porque eu considero que, com base na boa-fé, na solidariedade advinda da boa-fé objetiva contratual, artigo 422, as partes devem negociar como farão com o valor desses aluguéis neste momento. Está certo? Em continuidade, meus amigos, nós encontramos algumas mudanças importantes no direito de família. Eu gostaria de abordar inicialmente um primeiro tema e devolver depois a palavra para o nosso convidado para falar dos outros dois. Eu vou falar inicialmente sobre o direito de visita, que não está no projeto de lei, mas a jurisprudência e a doutrina já se manifestou nesse sentido. Aqui no escritório, como advogado, desde a semana passada, nós já tivemos duas experiências práticas, que é o seguinte: imaginem que filho de pais divorciados ou de pais que não se casaram, a mãe detém a guarda e o pai o direito de visitar o menor. Como é que fica o direito de visita nesse momento de pandemia? Se o menor não pode ir à escola, se o menor deve ficar no isolamento da sua residência. Portanto, o bom senso tem prevalecido na jurisprudência em indicar que, salvo em situações excepcionais, o direito de visita deve ser regulado de forma distinta, não se mantendo a liberdade que o pai tinha de retirar a criança, levar a criança para a rua, levar a criança para a casa dos avós que possuem grupo de risco. Então, apesar do projeto de lei não abordar isso, já há decisões, mantendo de forma regulada esse direito de visita, inclusive em alguns casos citando o uso da própria tecnologia. Mas também o projeto de lei trata de dois assuntos de direito de família: a prisão do devedor de alimentos e os prazos relacionados ao inventário. Você poderia explicar para a gente como ficou isso, doutor, no projeto de lei? Sem dúvida.
A questão envolve, como pano de fundo, o isolamento social. As pessoas não podem trafegar, as pessoas não podem andar livremente como antigamente, justamente para que se evite a contaminação de mais pessoas. O grupo de pessoas contaminadas cresça e, portanto, o nosso sistema de saúde não comporte atendê-los e atender outros casos de emergência de saúde necessários. Nesse sentido, o projeto de lei pretende apontar que as prisões de devedores de alimentos decretadas nesse período se cumpram de forma domiciliar. Ou seja, o devedor de alimentos que não paga pensão de alimentos e se vê condenado à prisão por falta de pagamento de alimentos, cumprirá essa pena neste período em regime domiciliar. Ele não será conduzido a uma detenção, uma prisão, uma cadeia ou qualquer coisa que o valha. Justamente por conta do isolamento social, justamente para que não haja tráfico de pessoas. Ao mesmo tempo, e aí voltando um pouquinho para a importância do tempo nas relações jurídicas, o projeto de lei pretende que os prazos relativos à abertura do inventário, 60 dias, a partir do óbito, a família precisa abrir em condições normais o inventário em até 60 dias, diz o Código Civil. Este prazo não estará correndo nesse período, e o prazo de terminar o inventário, 1 ano, estará suspenso. Então o primeiro prazo foi interrompido, não conta os 60 dias, e o segundo prazo, 1 ano, para concluir o inventário já iniciado antes, não está correndo, está suspenso. Então são duas novas propostas que o projeto pretende, uma envolvendo bastante o tempo, a outra mexendo com a questão do isolamento social e a necessidade de que as pessoas fiquem em suas casas, que são muito valiosas. E puxando a fala do Dr. Chacon, a prudência não precisa estar na lei, não precisa estar no Código Civil ou no projeto de lei, para que as crianças não sejam objeto de visitas. É a prudência que nos recomenda isso, é a saúde da criança e dos seus que recomenda isso. A criança é vetor da doença, do coronavírus, do novo coronavírus ou Covid-19. Se essa criança sai da sua casa, visita os avós do grupo de risco, vai no parque, ela pode transmitir ou ser vetor da doença de forma bastante potencializada. Por isso, não se pode expor a si ou a outrem a um risco tão grande. Bem, e vejo que também devemos considerar o princípio do melhor interesse da criança e o princípio maior e mais amplo aí, que é o da saúde pública, né? Tudo isso, essa mudança legislativa, essa discussão muito bem apresentada pelo Dr. Luca, nos mostra uma base principiológica muito grande. E como o objetivo desse nosso encontro hoje é acadêmico, percebam os senhores o quanto se mostra relevante o bom domínio sobre os princípios jurídicos do direito civil. Porque, de fato, o interesse que se tem aqui é regulamentar o uso desses princípios que estão em confronto com a realidade que vivemos. No bate-papo de hoje, eu poderia falar de princípio que veda o enriquecimento sem causa, o princípio da teoria da imprevisão, princípio da função social do contrato, princípio da boa-fé objetiva contratual, princípio da manutenção da empresa, princípio constitucional do direito à moradia, princípio agora do melhor interesse da criança, está certo? Esses itens são raízes para a boa discussão jurídica, né, de um modo geral. Vejam então que nós temos 3 abordagens, né, diretas aí relacionadas ao direito de família e ao direito de sucessões, está certo? Devo, né, agora de uma maneira rápida, lhes dizer que no projeto de lei há outras abordagens de cunho empresarial e societário que nós não vamos abordar. Então, você lendo o projeto,
vai encontrar ali questões que impactam no direito societário, inclusive impossível distribuição dos lucros, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Também encontrarão regulação nas atividades administrativas, procedimentais do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, segurando um pouco as garras deste relevante órgão público federal que evita a formação de cartéis, a combinação de preços e outras coisas. E o objetivo do governo é dizer assim, olha, o CAD não pode ir para cima de todo mundo nesse momento, senão a gente está ferrado. Eu preciso dar mais liberdade de atuação econômica para as empresas. Ah, mas Chacon, e o direito do consumidor? Não, fique tranquilo, o PROCON vai continuar combatendo, por exemplo, o preço abusivo do álcool 70%. Vai continuar combatendo a fabricação clandestina desse produto. Não é disso que nós estamos falando. Eu estou falando, de repente, de duas empresas se reunirem em busca de uma solução de um problema que estão vivenciando ou uma oportunidade empresarial que surge em virtude do cenário que vivemos, tá bem? E temos ainda dois últimos temas. O primeiro, vou tomar para mim, doutor, é falar da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Esta lei, já aprovada, deveria entrar, ou até agora deve entrar em vigor, em agosto deste ano. Esta lei visa criar regras de proteção aos dados pessoais, Lei Geral de Proteção de Dados. Já existe uma lei desse tipo na Europa e nos Estados Unidos, já vigentes há mais de 2 anos, e o Brasil então pretendia, ou melhor dizendo, me corrigindo de novo, pretende implantar em agosto de 2020 essa lei. Existe uma correria nas empresas para estarem de acordo, em conformidade com a LGPD, porque as multas são altas, os danos decorrentes da violação dos dados pessoais são altos, e as empresas precisam controlar tecnologia e um monte de coisa para respeitar a legislação. Só que diante disso tudo, o governo entende que, primeiro, não dá para ter reunião, para ter discussão, para colocar isso em prática agora. Segundo, é muito custoso e as empresas precisam socorrer os seus caixas para outros motivos agora. Então, o projeto de lei pretende que a vigência da LGPD seja diferida para fevereiro de 2021, o que também entendemos como justo, plausível e de bom senso. Está certo? E o último tema, no direito civil, é o tema da uso capião, que diz respeito, à aquisição da propriedade pelo transcurso de tempo, a chamada prescrição aquisitiva. Doutor, como esse último tema, o que o senhor poderia nos mostrar acerca do que prevê o projeto de lei? Muito bem. A uso capião de fato, como já bem dito pelo Dr. Chacon, é uma modalidade de aquisição originária da propriedade. Existem inúmeras formas da uso capião acontecer, mas em todas elas o que é comum é que haja o decurso do tempo, e a aquisição da propriedade se dá, dentre outros requisitos, pelo decurso do tempo. Como lá no início já houve um primeiro recorte temporal, aqui com relação ao uso capião também não foi diferente. A lei diz, ou o projeto de lei pretende, que a uso capião e os prazos aquisitivos do direito a uso capião, do direito da vinda da propriedade de forma originária pela uso capião, restem suspensos até o dia 30 de outubro deste ano, no mínimo. Então, o que se pretende por meio do projeto de lei é que também com relação à aquisição originária da propriedade vinda pela uso capião, o tempo não seja considerado agora, no momento da pandemia. Uma das explicações históricas da uso capião está relacionada também à função social da propriedade. Uma propriedade não produtiva, abandonada, pode se tornar propriedade de alguém que cuida dela, de alguém que efetivamente
tomar posse e como se dono fosse age. Neste momento de pandemia, a lei ou o projeto de lei pretende que os proprietários reais, os titulares do domínio, aqueles que constam na matrícula do imóvel, não se preocupem em vigiar, entre aspas, as suas propriedades. Eles têm que declinar esforços para outras questões, não para o que diz respeito ao cuidado da sua própria propriedade. Então, nesse período, pretende o projeto, até dia 30 de outubro, não correrá prazo aquisitivo para a vinda da propriedade via uso capião. Portanto, o prazo está suspenso ou estaria suspenso se o projeto vier a se transformar em lei efetivamente até dia 30 de outubro deste ano. Bacana, eu gostei dessa visão que você colocou, doutor, que eu posso abandonar meu imóvel agora, porque eu estou em isolamento, né? Como é que eu vou exigir que eu fique vigiando, tomando conta, se eu não posso sequer promover ações judiciais com a mesma liberdade que eu teria fora desse contexto? O Poder Judiciário não tem que ficar se preocupando nesse momento com ação possessória. Então, se o cara entrou na fazenda e está ocupando um pedacinho, você não consegue tirar ele agora, fique despreocupado. Esse período que ele ficar ali não conta para fins de uso capião. Então, eu não vou ficar com essa neura de vigiar, de controlar, né? Queria eu finalizar que nesse ponto, né, peço aos alunos que saibam e não se esqueçam. Tudo que foi apresentado aqui ainda é um projeto de lei. Está sendo discutido por diversos juristas, nas redes sociais inclusive. Essa é uma abordagem rápida e simples que quisemos trazer para vocês no projeto Habilidades, levando em conta que tudo que nós conversamos aqui voltado para o público acadêmico, então também não nos preocupamos com extrema profundidade dos temas, para que todos vocês pudessem nos entender, está certo? Se você tiver interesse, entre no site do Senado, cadastre-se inclusive para receber as atualizações desse projeto de lei, porque ele sofrerá com certeza ainda muitas emendas e muita discussão, está certo? É um prazer imenso ter a oportunidade de continuar discutindo o direito com vocês, ainda mais na presença aí do nosso convidado de hoje. Eu agradeço a oportunidade ao professor Bruno Creado, a professora Graziele, que mantém confiantes, né, o processo de ensino-aprendizagem do Unisal, para que a gente, nesse momento tão importante para o país, continuemos sendo unidos e solidários, tá certo? Um grande abraço, fica aqui o meu eterno agradecimento ao doutor, né, pelo convite. Sou eu que agradeço, foi para mim uma satisfação, uma honra, que seja o primeiro de muitos. Eu estou à disposição, reitero meus agradecimentos ao Dr. Chacon. Parabenizo vocês que estão assistindo isso, é uma iniciativa necessária diante de um problema, diante de uma novidade. Efetivamente, temos nós que compreendemos no que nos transformaremos diante disso tudo. Essa novidade nos convida a uma transformação e certamente quem aqui está despendendo o seu tempo está se transformando numa coisa melhor. Saúde para todos vocês e para os seus, que sigamos firmes adiante. Um abraço. Fiquem bem, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.